Não foi um Cruzeiro brilhante diante do São Paulo, foi um Cruzeiro que ainda mostrou alguns problemas, que ainda teve um certo desequilíbrio. Quando as coisas não estão devidamente ajustadas, acho que há uma tendência da visão talvez ficar um pouco turva. Vou além, o Cruzeiro não precisa de muitos reforços para 2025. Eu acho que o que o Cruzeiro hoje tem de melhor não é o elenco, não é o Matheus Pereira, não é o Gabigol, é o Leonardo Jardim. Fala Cruzeirense, tudo certo? Eu sou o Caio Fábio e talvez você já tenha me visto na Samuca TV, no Portal 1921 e claro, também no Fala Cruzeirense. Toda semana eu tô postando um conteúdo com muito orgulho por aqui. Desde já eu faço aquele pedido especial. Se inscreva no Fala Cruzeirense, nessa grande comunidade que cada vez mais tem crescido. Meus amigos e amigas cruzeirenses, o Cruzeiro, depois do empate contra o São Paulo, chegou ao seu quarto jogo consecutivo sem vencer. É bem verdade que no Morumbi deu uma resposta muito diferente do que, por exemplo, diante do Mushuquiruna, onde tudo foi um desastre. Não foi um Cruzeiro brilhante diante do São Paulo, foi um Cruzeiro que ainda mostrou alguns problemas, que ainda teve um certo desequilíbrio, mas foi uma equipe competitiva, foi uma equipe empenhada. E isso, obviamente, foi um alento para o torcedor. Acho que até para o Leonardo Jardim, que durante o jogo contra o Mushuquiruna parecia até assustado com o que via em campo. Bom, a questão é que o Cruzeiro até o momento não tem dado confiança para o seu torcedor e, enfim, de uma maneira muito justa. E aí surgem várias hipóteses, não só dentro da imprensa, mas também por meio de torcedores cruzeirenses do que de fato é necessário para o Cruzeiro entrar nos trilhos em 2025. E particularmente eu tenho visto um movimento cada vez maior em torno de pedido por reforços, até de muitos reforços na janela do meio do ano. Acho que é um pedido válido, mas quando as coisas não estão devidamente ajustadas, acho que há uma tendência da visão talvez ficar um pouco turva. Para mim, sinceramente, o melhor caminho para o Cruzeiro ter sucesso não é contratar muitos reforços. Vou além, o Cruzeiro não precisa de muitos reforços para 2025. O elenco do Cruzeiro é bom, ele não tem profundidade, principalmente para disputar 3 competições, e até o Jardim já deixou isso muito claro. Vai sim precisar de alguns reforços pontuais, e principalmente dentro daquilo que o Jardim precisa. Mas antes de qualquer coisa, o Cruzeiro precisa construir algo. O Cruzeiro precisa estruturar alguma coisa sólida. E a partir disso, dá até para se pensar com mais clareza em reforços, em quem realmente possa vir para ajudar. Ainda mais se tratando de uma janela de meio de ano, o Cruzeiro não pode ficar apostando muito, né? Precisa ser mais certeiro. Mas o ponto é esse: o Cruzeiro ainda está precisando formar um time, está precisando formar dentro de campo algo que realmente seja confiável aos olhos do Jardim e sim também ao torcedor cruzeirense. E a partir disso, como se pensar o 2025? Talvez esse processo para se estruturar algo venha a custar uma competição para o Cruzeiro, porque de fato esse elenco não tem profundidade para disputar 3 competições afinco, e o Cruzeiro já está numa situação muito difícil na Copa Sul-Americana. Pode ser que não se classifique à próxima fase, nem aos playoffs. E aí, será que é caso de demissão do Leonardo Jardim? Para mim, definitivamente não. É claro que depende muito de como isso vai acontecer e, no fim das contas, o que acaba respaldando um trabalho são os resultados. E o Jardim, sim, precisa de mais resultados. Mas não acho que esse seja o caminho. E de verdade, é claro que eu quero que o Cruzeiro tenha sucesso nas 3 competições, mas eu tenho plena consciência que se o Cruzeiro cair em uma das competições, é muito natural
pelo que foi feito de errado, pelo que está sendo feito de errado há cerca de um ano na gestão Pedrinho, sobretudo pelo departamento de futebol que precisa de alguma mudança. Já tiveram tantas mudanças no Cruzeiro, por que não mudar o departamento de futebol e aí ver se, enfim, os resultados surgem. Mas, bom, indo um pouco além disso, eu acho que o Cruzeiro hoje tem de melhor não é o elenco, não é o Matheus Pereira, não é o Gabigol, é o Leonardo Jardim. E para se estruturar algo, para ter um caminho sólido, o Cruzeiro precisa potencializar o que tem de melhor. Então, é o momento sim de potencializar o Leonardo Jardim, de dar respaldo, de dar suporte, de dar um bom ambiente, ainda mais nesse início de trabalho. O Jardim, depois do jogo contra o São Paulo, falou que ele ainda está buscando se adaptar ao futebol brasileiro. E é um cara que está na sua primeira experiência, no seu primeiro trabalho por aqui. Então que isso seja feito. O Pedrinho parece muito disposto nesse sentido e tomara que ele siga firme. É um processo árduo, mas a gente consegue perceber que o Jardim está buscando oportunizar minutos para todos. Ele ainda precisa conhecer os seus jogadores. E aí uma coisa ou algumas coisas legais que aconteceram contra o São Paulo. A boa atuação do Fagner, por exemplo. O Fagner tinha feito só um jogo com o Leonardo Jardim antes da partida contra o São Paulo. Inclusive foi até um jogo que ele deu assistência contra o Democrata. Ele teve a oportunidade de entrar contra o São Paulo e foi bem, apesar da falha no gol, ele foi bem. Dificilmente o Fagner vai daqui para frente receber poucos minutos. Ele tende a pelo menos disputar essa posição bem com o William. O Lucas Vidalba, como zagueiro, deu uma boa resposta. Eu até acho que, pensando em lateral esquerda, talvez o Cauã Prats retornando da seleção venha a ser até mais utilizado que o Vidalba, porque está muito claro que o Vidalba rende mais como zagueiro. O Lucas Silva se mostrou uma peça bem interessante atuando dentro do esquema do Jardim, até potencializando o Lucas Romero. O Caio Jorge como referência, um cara que pode aparecer mais vezes do que muita gente espera. Mas isso a gente só pode estar falando, no caso eu falando, mas outras pessoas também comentaram, porque isso foi visto em campo. E o Jardim ainda está buscando ver, ele está buscando afiar o ferro. É claro que jogadores como o Lautaro, como o Eduardo, podem ter menos minutos, porque são caras que não têm agregado. Acho que o Jardim pode ajustar isso. Mas essa rotatividade passa muito por ele ainda estar buscando conhecer os seus jogadores. E até mesmo entra o ponto de testes em funções diferentes, né? Alguns jogadores estão fazendo funções que não estavam tão acostumados. Mas existe um caminho sendo construído. Então que o Cruzeiro possa fazer isso, até seguindo bons exemplos do futebol brasileiro, viu? Talvez o mais recente seja o Internacional. Gente, bom exemplo é para ser seguido, viu? O Roger Machado, quando ele chega no Internacional em 2024, ele tem uma sequência de 5 jogos sem vencer. E dentro dessa sequência tem uma eliminação pesada dentro do Beira-Rio na Copa Sul-Americana, nos playoffs da Copa Sul-Americana. Mas a diretoria do Inter, que tinha até feito um movimento semelhante à diretoria do Cruzeiro, de trazer vários jogadores, até jogadores badalados no início do ano, depois de errar tanto, parece que entendeu realmente que uma competição poderia ir para o ralo por conta do mau planejamento, mas que o Roger não deveria cair por conta disso, porque ele tinha capacidade de fazer um bom trabalho. E para aqueles reforços que foram contratados no início do ano renderem um pouco mais, pelo menos próximo ao esperado, isso partiria de um trabalho feito pelo Roger. E ele segue, depois dos 5 jogos sem vencer, depois disso engrena no Campeonato Brasileiro, o time acaba se formando e hoje a resposta está aí, né? O Internacional em 2025 tem um elenco preparado para disputar qualquer competição, até para conciliar competições. Mas porque algo foi estruturado pelo Roger Machado, porque a direção do Inter deu esse suporte, mesmo com resultados negativos, no início com direito a uma eliminação pesada. Se a gente for olhar um pouco mais
atrás desse tempo tem o Rogério Ceni no Bahia, que em 2023 chega na 23ª rodada, com o Bahia brigando para não cair. E o Bahia briga para não cair até a última rodada. O Bahia se salva na última rodada, goleando o Atlético Mineiro, e ainda tem a derrota do Santos para o Fortaleza na Vila Belmiro, fazendo com que o Santos caísse. Mas a gestão do Bahia entende que se o Bahia brigou para não cair até o final, não foi por conta do Rogério Ceni, e sim por conta de erros de planejamento que aconteceram. O Rogério Ceni segue no cargo, recebe reforços e aí acaba recebendo dentro de uma linha de raciocínio coerente. E hoje o Bahia está aí disputando uma Copa Libertadores da América e mais uma vez tendo condições de, dentro do Brasileirão, pensar em uma classificação a Libertadores. São bons exemplos no futebol brasileiro e eu tô passando aqui até exemplos de diretorias que erraram. Então, cabe aí ao Pedro Lourenço não insistir no erro. Errar, ainda mais se tratando de uma transição tão complicada, tão complexa como foi a transição da gestão Ronaldo para a gestão Pedro Lourenço, eu acho que é até algo natural. O problema é persistir no erro. Aí não cabe. Então fica a expectativa para quem sabe o Pedrinho tenha aprendido com isso e agora possa colocar ordem na casa, porque o Cruzeiro está precisando disso, precisa a partir do seu mandatário, que precisa se comportar melhor, precisa entender melhor o meio, e aí para além disso as coisas podem fluir melhor e o Cruzeiro ainda em 2025 conseguir coisas grandes, pelo menos uma classificação a Libertadores. Vem por aí uma sequência importante para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, com o Bahia que inclusive não venceu o Mirassol na última rodada do Brasileirão. Teve muita gente desprezando aquela vitória do Cruzeiro lá na primeira rodada diante do Mirassol. Olha o Mirassol aí tirando pontos do Bahia, né? E já tinham feito isso contra o Fortaleza, mas obviamente o desafio foi maior contra o Bahia, porque o jogo foi na Arena Fonte Nova e o Bahia, sim, tem mais time que o Fortaleza. É um jogo para o Cruzeiro vencer, né? Dentro de casa, precisa fazer a sua parte, como fez diante do Mirassol. E depois disso tem o Red Bull Bragantino, que deu um sinal importante de reação, batendo o Botafogo. Não vai ser um jogo simples, ainda mais em Bragança Paulista. Mas tomara que, a partir do que foi feito contra o São Paulo, o Jardim possa manter aquilo que deu certo, porque é importante essa sequência, até para que o trabalho dele venha a evoluir mais rapidamente, e é importante que isso venha a acontecer, porque afinal de contas o Jardim está buscando evoluir o trabalho dele dentro das principais competições que o Cruzeiro tem na temporada. Então que ele aproveite isso, que ele não deixe de lado o que deu certo, e aí, claro, vá complementando com questões importantes que ainda precisam acontecer. Mas é isso, meus amigos. Vamos nos manter firmes, torcendo pelo Cruzeiro, pelo sucesso da instituição como um todo. Ainda tem jeito para esse 2025. E aí, concorda comigo a respeito de que esse de fato é o melhor caminho para o Cruzeiro ter sucesso? Deixa o seu comentário, porque sim, eu quero ver o que você pensa sobre isso. Cruzeirense, não se esqueça de deixar também o seu like e, se possível, compartilhe esse vídeo. Um abraço e até a próxima.